Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Mandcast. O Mandcast Odontologia, você já sabe, nós falamos aqui sobre temas variados da odontologia. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o professor Cristiano Araújo. Muito bem-vindo, professor Cristiano. Muito obrigado, professor. Uma grande honra estar aqui hoje. Um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito bacana. Olha só, pessoal, o professor Cristiano Araújo, ele é mestre e especialista em prótese dentária, especialista em implantodontia, doutorando em clínicas odontológicas aqui pela Faculdade de São Leopoldo Mandic e professor dos cursos de especialização em implantodontia lá na unidade de Belo Horizonte, da Faculdade de São Leopoldo Mandic. E ele trouxe um tema super bacana e bem atual, que é falar sobre lentes e facetas, né? Nós vemos aí a estética dos dentes muito em voga hoje, né, professor? E nós vemos aí o uso bastante aumentado de lentes e facetas. E talvez seja interessante a gente começar por essa questão. Qual é a diferença entre lentes e facetas? Então, professor, a diferença básica entre lentes e facetas estaria aí na espessura do laminado. Tá? Lentes e facetas não passam de laminados cerâmicos, sendo que a lente de contato ela é um laminado cerâmico mais fino e a faceta ela é um laminado cerâmico um pouco mais espesso. O que a gente observa muito hoje, uma grande dúvida dos alunos e dos profissionais, até dos profissionais de odontologia, seria a questão de que o desgaste estaria relacionado ao tipo de trabalho, e nem sempre está. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico disso. Se eu tenho um dente um pouco mais vestibularizado, eu vou ter que realizar um desgaste maior e, consequentemente, eu posso trabalhar com uma lente de contato. Se eu tenho um dente um pouco mais lingualizado, eu tenho que trabalhar com um desgaste menor e colocar uma faceta. Legal, professor Cristiano. E quando nós temos pacientes que não têm, como o exemplo que você citou, que ele não tem um dente vestibularizado ou lingualizado, ele já está com os dentes alinhados em posição, existe alguma indicação para ser lente ou faceta? Existe sim. Essa questão da indicação da lente ou faceta para pacientes que já têm uma harmonia do sorriso e só quer melhorar essa harmonia, isso acaba influenciando na questão de posicionamento do dente, tá? A lente de contato, quando o paciente já tem um dente em harmonia, eu vou trabalhar com a lente de contato, que seria um material mais fino, seria um material aí de 0,1, de 0,3 a 0,1 de espessura, tá? Já a faceta em si, eu já vou indicar para casos que a gente tem que realizar aumento de comprimento, então eu vou trabalhar, às vezes, com recobrimento incisal, então a faceta eu vou indicar para essas situações. Oh, bacana, então. Então, você explicou aí como nós vamos escolher uma lente ou faceta quando nós temos pacientes que têm os dentes vestibularizados ou lingualizados. Mas e se eu tenho uma paciente que está com os dentes já em harmonia? Existe uma diferença entre a escolha de lentes ou facetas? Existe sim, Marcelo. Pacientes que estão com dente em harmonia só querem realizar ali uma alteração de cor, ou então uma alteração, às vezes, no comprimento, algum sorriso que não esteja muito satisfatório, então a indicação sempre será a lente de contato. Por quê? Eu não vou ter um substrato escurecido. Tá? Eu vou ter um dente, um sorriso já em harmonia, provavelmente um sorriso branco, e sem esse substrato escurecido. Então, a gente trabalha com a faceta onde a gente realiza o mínimo desgaste do dente, ou mínimo desgaste do elemento dental. Então, a grande diferença está no preparo do dente para receber lentes e facetas. Qual que é a diferença básica no preparo de cada um? Então, a diferença básica do preparo, eu gosto de trabalhar de colocar com meus alunos três tópicos essenciais no preparo. Primeiro seria espaço, segundo, inserção e término. Então, a gente sempre precisa de um espaço adequado para a cerâmica e, consequentemente, também uma inserção adequada.
Porque quanto mais fina for a minha cerâmica, menor será a translucidez do meu substrato. Quando eu tenho um laminado muito fino, por mais opaco que ele seja, ele ainda acaba tendo uma influência desse substrato. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Eu tenho um dente muito escurecido, vamos trabalhar com um laminado muito fino, consequentemente, esse laminado eu vou ter que trabalhar com ele mais opaco, para eu conseguir mascarar o meu substrato escurecido. Então, precisamos sempre, em algumas situações, de realizar um desgaste maior, porque o nosso dente, ele não é totalmente opaco. O nosso dente, ele tem incisal, ele tem translucidez, ele tem anatomia em si. E se eu trabalhar com um preparo, com um laminado cerâmico mais opaco, eu não vou conseguir colocar camadas de porcelana nesse laminado. Consequentemente, o meu trabalho vai ficar mais artificial. Vai ficar um trabalho mais branco, tá? Então, uma outra pergunta que sempre surge também é a questão de dentes sem alteração de cor, igual você descreveu. Será que eu preciso desgastar esse dente? A gente tem que pensar, Marcelo, que eu tenho que ter uma inserção, eu tenho que trabalhar com término de preparo. Porque quando a gente trabalha com lente de contato e a gente não desgasta esse dente, eu acabo criando ali um sobrecontorno, ou estou sujeito a criar um sobrecontorno. Então, se eu crio um sobrecontorno, isso pode ser prejudicial aí para o paciente futuramente, tá? O espaço recomendado, que geralmente a gente trabalha em casa, se eu tiver um dente escurecido, com substrato escurecido, geralmente eu trabalho de 0,3 milímetros para cada tom de cor, ok? Legal. E qual o tipo de faceta é melhor, resina ou cerâmica? Quais são os motivos para cada uma delas? Eu costumo dizer para os meus alunos que a primeira diferença entre resinas e laminados cerâmicos seriam aí a segurança para se trabalhar com laminado ou se trabalhar com as resinas. Porque o laminado cerâmico, se houver alguma repetição, alguma quebra, alguma falha, eu vou ter um tempo clínico maior para desenvolver esse laminado. Eu vou ter que moldar o paciente novamente. Tá? A resina não. A resina eu consigo trabalhar e resolver o problema do paciente de imediato. Agora, um outro fator é a idade do paciente. Na odontologia, eu não tenho um material que reconstitua esmalte e dentina. Então, ainda não se criou esse material. Então, o desgaste que eu vou realizar no dente do paciente, eu vou levar isso, o paciente vai levar isso para a sua vida. Tá? E esse desgaste, futuramente, pode ser prejudicial para o paciente. Então, aí depende muito da história clínica do paciente, das indicações para você fazer a melhor tomada de decisão, se é um cerâmico ou uma resina. Bacana. Maravilha, professor Cristiano. Muito obrigado por essa conversa muito interessante, muito importante e muito atual, que é essa diferença entre lentes de contatos e facetas, que nós vemos aí muita gente utilizando hoje, né? Aí temos vários ícones do esporte, enfim, televisivos que estão usando, né? E aqui o professor Cristiano hoje nos esclareceu várias dúvidas. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado, Marcelo. Muito bacana, pessoal. Se vocês gostaram deste novo Mandicast, deixa um joinha aí para nós, que nós gostamos. Não esqueça de apertar o sininho lá no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para receber alertas de que um novo Mandicast está no ar. Um abraço.